Fala, minhas queridas e amadas seguidoras, sejam bem-vindas aqui no meu canal. Meu nome é Fátima Espanholeto Cunha e no vídeo de hoje eu vou continuar com a pintura dessa rosa lindíssima. Eu vou adorar a sua companhia. Risco e guia de cores aqui embaixo desse vídeo. Pode entrar que a casa é sua, vem! Agora a gente vai fazer essa daqui, ó. Essa é a número 5. Então, eu vou vir aqui com o rosa inglesa. E essa daqui, ela vem aqui as costinhas dela. Vou preencher aqui. Também é uma pétala pequena. Tô usando aqui um pincel 2 para preencher, porque o espaço é bem pequeno, né? Então, não consigo aqui usar um pincel grande, só vai me atrapalhar. Bom, tá preenchido ali, agora eu já vou fazer aqui essa partezinha de baixo. Então, eu venho aqui também com o rosa inglesa. E agora, rosa escuro. Ele tem, essa parte tem que ficar mais escuro que essa parte dessa outra pétala que a gente fez. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para cá. Então, olha, rosa escuro, até um cantinho ali, ó. E agora malve, malve por cima. Deixa ela dar uma secadinha, depois eu volto aqui. Aqui também eu tenho que escurecer, que é a parte também escurinha dessa pétala, ó. Então, vou pôr aqui esse rosa escuro. E vou terminar de preencher aqui com o rosa inglesa. Pincelzinho pequeno. Aqui onde eu tô preenchendo, depois eu venho com o branco. Pronto. Lava o pincel, seca bem. E agora sim, vamos pôr um pouquinho mais do malve aqui. Um pouquinho mais do malve. E agora aqui dentro, né? Rosa escuro, vou acentuar aqui o rosa escuro. E vou subir até o final. E vou puxar para cima. Deixando um rosa mais escuro aqui, olha. Um pouquinho mais. É melhor ir pondo aos poucos do que pôr, né, um monte e não ficar bom, daí não dá para tirar.
e um pouquinho do malve. Veja que o malve eu coloco onde eu quero acentuar o sombreado, né? A sombra. Eu só não coloco muito, porque eu quero que a minha rosa fique cor-de-rosa. Se eu colocar muito malve, ela não vai ficar cor-de-rosa, né? Ela vai ficar puxada mais para o malve. Então, é só em alguns pontos que a gente vem com um pouquinho só, pincel pequeno, né? E vai escurecendo. Aqui ela tem uma... com o rosa escuro, eu dou uma subidinha aqui. E aqui também ela tem uma pequena dobrinha, dobrinha não, né? Um vínculo aqui. E agora sim eu venho com o branco. Branco na pontinha do pincel, ó. Aplico, não desço muito, porque aqui eu não posso escurecer. É mais mesmo lá na pontinha dela, ó, da pétala. Bem delicadamente. E eu sigo, ó, o desenho da pétala. E aqui, pincel bem em pé, tinta só na pontinha, eu venho e desço até aqui. Conforme eu vou fazendo as outras pétalas, eu vou observando se eu preciso pôr mais branco aqui depois ou não, tá? Aqui eu já vi que eu preciso pôr mais, ó. Então, aqui é separado. O rosa escuro, ele sobe e veja que fica, né? Aqui é a borda da pétala que vai começar a virar para fora, como essa. Essa já é uma pétala grande, né? E virou. Então, aqui é a bordinha dela que, conforme ela vai subindo, vai crescendo, desabrochando, essa borda vai virando. Então, essa daqui também já tá pronta, olha, a gente só vai observando ela. Essa foi a número 5. Agora, vamos para essa daqui, número 6. Vou pegar, então, aqui o rosa inglesa e vou preencher. Essa pétala aqui, ela tem uma bordinha aqui, né? Então, aqui com muito cuidadinho, ó, eu deixo ali aquele espacinho, sigo o risco, para não deformar. Vou fazer esse contorno aqui de fora com esse pincel maior, depois aqui perto do risco das outras pétalas, eu pego um pincel menor e venho trabalhando ali, tá?
Agora sim, vou pegar um pincel menor, um tamanho 2. Aqui, olha, ela tem um espaço aqui dessa outra pétala que invade aqui. Então, eu vou deixar já essa separação aí pra gente fazer depois essa pétala aí, tá? Então, eu venho aqui, olha, com rosa inglesa. Deixo aí o espaço dessa pétalazinha aqui que cruza. Agora aqui, estamos finalizando aqui de preencher, ó. Pronto. Agora vamos começar a sombrear. Então, ó, rosa escuro. Na pontinha do pincel, vou começar a escurecer aqui embaixo. Tenho que fazer a quina aqui, né? Ele desce aqui, depois ele desce pra cá. Desce, sobe reto aqui, rente a essa outra pétala. E aqui nesse cantinho, eu capricho aqui um pouquinho no rosa escuro. E aqui, né, na verdade eu vou escurecer ao redor dessas outras pétalazinhas aqui. Aqui também, olha, vou escurecer aqui. E vou escurecer esse cantinho aqui. Tudo com o rosa escuro. E puxo para cima. Vou dar uma espalhadinha. E aqui tem alguns pontos aqui nessa pétala que também tem um pouco mais de escuro, né? Por exemplo, aqui, ó, nessa região, ela sobe um pouquinho mais o escuro. Aqui em cima. Vou dar uma limpadinha no pincel. Aqui, olha. Aplico o rosa e dou uma espalhadinha. Nesse cantinho aqui já deu uma secadinha, ó, eu venho, coloco um pouquinho mais, eu acentuo esse tom rosa aqui e aqui. Aqui também. E aqui nesse cantinho, ó. Agora o malve, né? Vou pegar um pouquinho do malve. Vou escurecer, pôr em cima aqui do rosa escuro, ó. Sem esfregar muito, vou dar batidinhas aqui um pouquinho. Vai movimentando o pincel, ó, sem esfregar, né? Senão o pincel acaba arranhando e tirando a tinta. Ó, agora vamos entrar com o branco.
Então, eu pego aqui, ó, branco, tiro o excesso aqui no pratinho e vou fazer toda essa voltinha aqui, vou clarear essa voltinha aqui, espalhando, ó, não deixo o branco parado, tá? Eu espalho ele. Aqui eu vou pôr um pouco do branco, ó, vou passar aqui o pincel no pratinho. Aqui em cima eu vou pôr branco. Ó, aqui bem pouquinho. Tiro o excesso no pratinho. Limpei no paninho, tirei, às vezes não tem muito, né? Uma limpadinha que você dá no paninho, o pincel já dá uma suavizada, né? Esse branco que você vai pôr já fica mais suave. Nessa partezinha também eu vou pôr um branquinho e vou movimentar ele, vou puxar para baixo. Vou pegar esse pincelzinho aqui pequeno, porque eu preciso continuar essa pétala e descer ela. Só que aqui, um branco bem suave, ó. Porque aqui é dentro da rosa, né? É onde bate pouca claridade. Então aqui eu não posso pôr muita luz. Olha, deixa eu lavar aqui meu pincel. E essa aqui já tá pronta também. Essa daqui foi a pétala número 6. Agora, número 7, olha, essa bem pequenininha aqui. Essa eu vou até fazer com esse pincelzinho. Então eu venho aqui. Com o rosa inglesa. Preencho aqui com muito cuidadinho, ó. Agora sim, ó. Rosa escuro. Puxa para cima. Pode deixar bem rosadinho aqui. Uma esquinha do malve, bem pouquinho. E eu já venho aqui com o branco, ó. Peraí, deixa eu só preencher melhor aqui. Faltou um cantinho ali, né? E agora eu venho com o branco e só passo o contorninho. Nossa, foi a pétala mais fácil que eu já fiz. Mais rápida. Vou terminar aqui porque essa, tenho que fazer essa, né? Aqui, se precisar, eu volto a mexer nessa e completo ela, tá? Mas é isso aí por enquanto, ó. Então, essa foi a 7. Agora, essa daqui é a 8. Então, eu venho aqui, ó, com o rosa inglesa. Ela vem aqui embaixo. Faz essa curva aqui, ó.
e desce aqui. Faz bem certinha a curva lá em cima. Aí. Ó, agora vamos começar a escurecer aqui com o rosa escuro. Também, ó, praticamente eu vou escurecer ela toda, tá? São pétalas bem pequenas. Aqui eu vou pôr um pouquinho do rosa só para acentuar a pétala que a gente já fez anteriormente, que é essa daqui, ó. Só tô acentuando aqui um pouquinho do rosa escuro. E agora aqui, nessa daqui, vamos pôr aqui o rosa escuro. Essa daqui que eu fiz, eu vou esperar ela secar um pouquinho, vou pôr um pouquinho mais do rosa ali. Agora, com o pincelzinho 0, eu também venho com o branco, ó. Peraí, antes de eu pôr o branco, ela tá pedindo um pouquinho do mauve aqui, né? Bate no pratinho para tirar o excesso. Só mais aqui nos cantinhos, olha. Agora sim, vamos pôr um branco. Como essa aqui, ó. Só no contorninho. Pincel em pé, né? Tinta só na pontinha, peguei muita tinta. Bem delicadinho. Se sair um pouquinho lá para fora, pega um pouquinho do rosa e vem consertando com o rosa, olha. Aí. Então, essa foi a 8. Agora a 9. A 9 ela é mais arredondadinha aqui. Também eu venho aqui com o rosa inglesa. Bem delicadinho, né? Como é bonito esse miolinho da rosa, né? Super delicado. Olha, coloquei aí o rosa inglesa. Agora o rosa escuro. Um pouquinho mais do rosa escuro.
E agora um pouquinho do malve. E com o branco também, eu venho aqui e faço o contorninho. Esse aqui vem e termina aqui, olha. Olha, então, terminei essa daqui, falta só aquela ali, né? Mas aqui eu já vou aproveitar, ó, e vou pôr, ó, um pouquinho do rosa escuro. Eu vou acentuar o rosa escuro nessas outras que eu terminei de fazer. Deixar elas um pouquinho mais rosadinhas, né? Mais escurinhas, ó. Agora sim, vamos fazer esse aqui, esse último, que é o 10, né? A pétalazinha número 10. Também tá bem miudinha. Vamos fazer aqui com bastante cuidadinho. Vou estar usando esse aqui, pincel 421 da Condor. Aqui é as costas da pétala. Ela tá aqui, aí ela vira pra cá, aqui as costinhas dela. Deu uma saidinha ali, eu vou pôr um pouco do rosa escuro. Aqui eu já venho então com o rosa escuro, ó. E já vou escurecer ela aqui. Eu pus só um pouquinho do rosa inglesa. Vou escurecer ela aqui. Porque aqui já é a outra pétala, né? E aqui é uma outra. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Aqui, para diferenciar uma pétala da outra, eu vou pôr um pouquinho aqui do rosa inglesa nesse finzinho dela e vou puxar para dentro. É bem pouquinho. Puxo para dentro. Acentuo o rosa escuro da pétala de baixo, ó. Ficou separadinho ali. Agora vamos aqui na última aqui. Só um pouquinho do rosa inglês, ó. E agora já venho com o rosa escuro. Venho aqui com o rosa escuro. Ela tem uma curvinha aqui, ó. Aqui, olha, tá vendo? Ela é curvadinha ali. E agora a gente vai arrumando, né? Onde precisa. Esse contorninho dela aqui, que é o branquinho, né? Vamos pôr aqui o pouquinho do rosa inglesa. E agora sim, vamos escurecer mais, que aqui é um lugar onde entra pouca luminosidade, então aqui é mais escurinho. Um pouquinho do malve. Bem pouquinho. Nessa outra que a gente fez aqui, olha, um pouquinho do malve. E agora sim,
a gente vai pôr a corzinha clara, né? E vamos mexendo onde precisa. Então, eu venho aqui, olha, com um pincel 0, filetinho 0, só na pontinha do pincel, eu venho, olha, e vou fazer esse contorninho aqui. Então, ele vem aqui, aqui ela sobe, descendo aqui e termina aqui. Termina aqui, ó, ainda termina com uma curvinha para baixo. Vou pegar o rosa só para consertar alguns pontos que o branco saiu muito para fora. Olha. Essa de cima que eu já havia feito, aqui de completar ela, um pouquinho do rosa escuro, ficou muito grosso ali o branco, rosa escuro aqui, olha, e um pouquinho do mauve, porque ele desceu aqui. Então, olha, só vou passar um pouquinho do rosa escuro aqui, para acentuar, ó, as curvinhas. Nessa daqui, eu acho que falta um branquinho, ó. Vou colocar aqui. Prontinho, agora aqui nosso miolinho já tá pronto, né? E depois, conforme eu for fazendo as outras pétalas, eu vejo onde falta, né, a tinta, se precisar eu coloco mais nessas pétalas que estão por baixo, aí eu vou ajustando. Essa daqui ela vai fazer uma dobrinha e vai vir daqui para baixo, né? E aí a gente vai ajustando ela, né? Agora eu vou fazer a pétala número 11, que é essa daqui. Então, deixa eu arrumar a minha câmera aqui. Aí. Deixar mais pertinho aqui, né? Para você não perder nada, tá bem? Então, eu vou usar rosa inglesa, rosa escuro, mauve e branco. Se você tá chegando aqui no canal agora, o começo dessa rosa, dessa pintura, já tá aqui no meu canal. Dá uma procuradinha aí que você acha, né? Tem a aula do sombreado, tem a aula das folhas, o começo aqui da nossa rosa, tá tudo aqui no canal já para você, tá bem? Então desce aí. E tem mais coisa bem legal aí também, outras aulas bem legais aí para você, tá? Tem orquídea, tem pudim, tem muitas coisas, tá? Procure aí que você vai gostar. Então vamos lá então. Vou preencher aqui com a cor rosa inglesa. Então, eu venho aqui, tô trabalhando aqui com um pincel chato de cerdas. Deixa eu pôr a tinta pra cá. Pincel chato de cerdas, tamanho 2, eu tô usando aqui porque a pétala é pequena, né? O espaço aqui é pequeno. Então, não uso aqui um pincel muito grande, que senão vai me atrapalhar. Então, eu dei aqui uma ligeira espalhadinha no rosa inglesa. Aqui embaixo um pouco mais, porque nessa pétala ela é mais escurinha aqui em cima. Então, aqui embaixo eu coloco bastante rosa inglesa para o tecido absorver, né, essa tinta, para não correr o risco de sair quando eu lavar. Pronto. Agora eu venho com o rosa escuro. Deixa eu puxar aqui meu pratinho. Ó, vou dar uma batidinha aqui. E vou escurecer nessa
nessa região, ó, um pouquinho mais, dá uma batidinha e puxo aqui para baixo. Vai movimentando o pincel e puxa para baixo, ó. Pego aquele restinho que ficou no pires e puxo aqui para baixo. Um pouquinho mais. Aqui eu posso até dar uma escurecidinha, mas é aqui a parte mais escura. Porque aqui, quando eu for fazer essa pétala, essa região vai ser bem clarinha. Por isso eu tô dando essa ligeira escurecidinha aqui embaixo, tá? Vou pegar agora um pouquinho do malve e vou escurecer nessa partezinha aqui. E aqui é a parte, é uma partezinha da pétala, que é essa pétala, ela tá saindo daqui e aqui ela tá começando a virar, né? Então tem essa partezinha aqui. Então eu vou pôr aqui o rosa inglesa, porque essa parte vai ser branca. Agora, com o pincelzinho 0, essa partezinha ela vem e vem para cá. Não é, essa parte não faz parte dessa pétala, é uma outra pétala. Então eu vou trabalhando aqui, ó. Vou pôr aqui um pouquinho do rosa escuro nesse cantinho. E vou vir com o branco, só que essa parte, ela tá muito grossa, ela é mais fina, eu vou ter que ajustar isso. Mas eu vou pôr o branco aqui só para você entender o que eu tô fazendo, tá? Ela vem aqui. Olha. E daqui, quando chegar aqui, ela desce. Ó, ela faz essa ligeira curvinha aqui para baixo. Olha, um pouquinho mais. Veja como agora já não dá mais a impressão que essa parte faz parte, que essa pétala faz parte daquela, né? Então agora eu vou começar a fazer os ajustes, né? Que ajustes? Rosa escuro nesse cantinho, para ficar bem, né? A entradinha bem certinha ali. Vou mudar de pincel, rosa escuro no pincel, ó. Vou bater aqui e vou deixar mais fina esse filetinho aqui, ó. Um pouquinho mais do malve. Bem embaixo aqui, né, da curvinha. Aqui, olha. Eu vou até pegar um pincel mais durinho, eu vou pegar aqui um pouquinho do rosa escuro, vou bater no pratinho, ó, um pouquinho mais, porque eu quero que o malve fique somente ali mesmo embaixo ali da claridade, ó. Aqui eu quero que seja mais rosinha mesmo. E aqui, ó, a divisão, né? Aqui é uma pétala, ela tá bem escurinha e aqui é essa outra. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho do rosa escuro, vou acentuar o escuro da pétala que eu já havia feito anteriormente, vou pegar um pouquinho do rosa inglesa
e vou dar uma pequena clareada nessa pétala aqui e puxar para dentro. Pegar esse pincel aqui que é melhor, mais durinho, mais firme, ó. Aumentar aqui um pouquinho mais. Agora sim, vou pegar de novo o pincelzinho filete. Ó, e vou acentuar aquele branquinho que eu coloquei aqui. Com muita calma. Nessa hora aí que eu vou fazer esses filetinhos finos, eu até prendo a respiração, gente. E aqui, no finzinho, ela desce um pouquinho pra cá, ó. Aqui, eu já havia feito esse miolinho no vídeo anterior, né? E eu falei que conforme eu ia fazendo as pétalas, a gente ia mexendo. Então, aqui, ó, falta um pouquinho do rosa escuro. Aqui, olha. Um pouquinho do rosa escuro aqui. Só uma isca. E essa também já tá pronta. Só vou aproximar aqui um pouquinho mais, ó. Porque daí ela dá a volta, né? E aqui, um pouquinho mais do rosa escuro, ó. Nessa curvinha ali. E peraí, deixa eu pegar o pincelzinho fininho aqui. Entre essa, ó, aqui eu vou arredondar um pouquinho mais. Entre esse filetinho branco e as costas aqui da pétala, ela tem um pequeno sombreado aqui, que eu vou fazer com o malve. Quer ver? Deixa eu fazer aqui bem levezinho que você vai entender, ó. É entre esse traço reto e a curvinha branca tem um sombreadinho, ó. Deu para entender? Olha, ergui um pouquinho aqui. Aumentei um pouquinho para você ver. Olha aqui, um pequeno sombreado. Prontinho, essa pétala também tá pronta. Essa foi a 11, pétala 11. Agora a gente vai para pétala 12. Então, aqui na pétala 12 também vou preencher com o rosa inglesa. Se você tá chegando aqui agora, o risco, né, tá aí na descrição aqui do vídeo. As pétalas estão, eu coloquei número, né, nas pétalas para você ir seguindo a numeração, tá bem? Então tá tudo certinho para você, não tem desculpa. Quero ver sua rosa pronta. Então vamos preencher aqui com o rosa inglesa. Essa daqui é a pétala número 12.
Olha, aproveita seu momento, né? Um momento de pintura tão gostoso. Esquece os problemas. Você vai trabalhando, né, na sua pintura e você vai vendo aquilo acontecer, aquela rosa sendo formada, aquele elemento que você está pintando sendo formado, né? É muito bom isso, então aproveita, né, desfrute desse momento. Então eu preenchi aqui com o rosa inglês, agora eu venho com o rosa escuro, aqui nesse cantinho, olha, e vou escurecer e puxar para cima. Só que aqui eu não posso escurecer muito, porque a pétala de baixo, ó, ela já tá bem escurinha aqui. E como essa tá na frente, né, tá pegando mais luminosidade que essa, então aqui eu não posso escurecer muito. Então eu venho aqui, olha, vou pondo o rosa escuro. Aqui nesse cantinho também. E aqui, né, ao redor dessa marcação aqui, que vai ser clara, eu também venho aqui com um pouquinho do rosa escuro. Então, essa partezinha aqui vai se manter clara, né, sem eu estar escurecendo ela. Vou lavar o pincel. Vou até pegar um pouquinho do branco, ó. Vou bater aqui no meu pratinho. E vou dar uma clareada aqui. Vou pegar um pouquinho do malve. E vou escurecer também embaixo dessa faixa aqui que vai ser branco, né? Olha, um pouquinho do malve. Vou pegar o pincelzinho filete. E aqui, ó, um pouquinho mais do rosa. Bem nesse cantinho aqui. Então, eu venho com o branco, ó. Ela termina aqui, em cima dessa outra pétala que a gente tinha feito já, né? Olha. Olha, então aqui, olha, já tá pronto aqui. O que que falta agora? Falta a gente fazer os ajustes, né? Então eu pego aqui, ó, o rosa escuro e vou completar na pétala de cima aquele cantinho que ficou sem tinta, ó. Eu venho e completo. Aqui também, olha, os cantinhos, né, que com o pincel chato eu não consigo chegar no cantinho. Aqui já é rosa escuro misturado com o rosa inglesa, para não ficar tão escuro. Também tem um cantinho aqui que eu preciso completar, ó. Limpa o pincel, ó, dá uma espalhadinha e preenche ali o cantinho que estava faltando. Prontinho, essa também tá pronta.
Agora a gente vai para a última pétala, pétala número 13. Então, eu vou preencher ela aqui com o rosa inglesa. Tô usando aqui um pincel 6. Essa daqui é a pétala que tá na frente de tudo, né? Ela tá pegando mais luminosidade que as outras. Então, a gente vai trabalhar tudo isso nessa pétala, tá? Faz aqui certinho, segue o risco, olha. Tampa todos os furinhos do tecido. Ali eu pego um pincel menor para terminar, tá? Olha, peguei aqui um pincel 2. Termina aqui de preencher com cuidadinho aqui em cima, tem uma curvinha, né? E aqui agora, ó, esse finzinho aqui. Pronto, ali depois a gente faz. Vamos montando aqui agora. Nessa parte, eu vou usar verde musgo, vou usar verde maçã. Então, aqui, eu vou vir com o rosa escuro. Vou pegar o rosa escuro, vou bater aqui no pratinho. Ó, rosa escuro, bato no pratinho e vou começar a sombrear. Então, nessa parte, olha, bato no pratinho. Por que que eu bato? Porque eu não quero ir com ele puro aqui, não é tão forte assim. É ligeiramente sombreado, nessa curvinha aqui também. Ó, um pouquinho mais. Nessa curvinha, é bem só na curvinha, porque aqui, nessa pétala aqui, vai ser mais escuro, né? Então, eu não vou escurecer tanto aqui, tá? Aqui também tem um sombreado aqui. Vai pegando, vai batendo. Aqui também, olha. Vou pôr um pouco com rosa escuro, depois eu venho com o verde por cima. Nesse canto aqui, não tanto, porque aqui também tá escuro nessa outra pétala. Ligeiramente rosado. Olha, então eu escureci em alguns pontos, né? Deixa eu só dar uma divisão maior aqui. Agora eu vou pegar o verde maçã, vou pegar um pouquinho aqui no pincel, vou bater no pratinho. Ó, pego, bato no pratinho
E vou passar aqui embaixo. Vou subir aqui. Ó, pego o verde maçã, bato aqui. Um pouquinho mais aqui. E aqui também um pouquinho, ó. Agora eu venho com o verde musgo. Um pouquinho do verde musgo no pincel. Também, ó, vou bater aqui em cima de onde eu bati o verde maçã. É bem pouquinho, viu, gente, o verde musgo, ó. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Vou voltar no verde maçã. Porque é o verde maçã que vai deixar o verde musgo mais vibrante. Olha. Vou lavar o pincel. Agora eu vou vir com um malve. Vou bater aqui no pratinho. Vou escurecer aqui em cima do rosa escuro, que eu havia escurecido, olha. Vou limpar, tem muito, tirar um pouquinho. Aqui. E aqui. Agora eu vou pegar o branco, bato aqui no pratinho também e vou começar a clarear. Olha, eu vou iluminar essa parte um pouco mais. Aqui também, esse lado. E esse fim aqui. Dei uma limpada no pincel, porque senão o branco vai escurecer esse sombreado que eu coloquei aqui. Eu não quero, quero que aqui fique mais escuro. Vou até colocar um pouquinho mais do rosa escuro aqui. Um pouquinho mais do branco, bate no pratinho, porque aqui eu também preciso clarear. Movimento circular. Aqui um pouquinho, ó. E aqui, nessa curvinha, eu preciso, lembra que eu falei que eu preciso escurecer porque essa voltinha aqui vai ser clara? Então, eu vou pegar aqui o malve na pontinha do pincel e vou escurecer só ali, que eu preciso aqui de uma profundidade, de um sombreamento maior nessa curvinha, ó. Só ali, tá? Vou pôr aqui um pouquinho mais do branco. E aí, essa parte aqui de baixo já tá finalizada. E nós vamos para a parte de cima ali. E aí, eu observo, se depois eu ver que precisa pôr mais branco aqui, eu venho e coloco, tá? Só um pouquinho mais do rosa escuro aqui. Pronto, agora a gente vai fazer essa parte de cima. Então, aqui, olha, nessa partezinha,
Então eu vou preencher essa parte com o rosa inglesa. Preenche toda essa parte, bem molhadinho, porque aqui eu vou dar aquelas pinceladas, né? E se essa base, esse fundo que eu tô passando tiver bem molhadinho, isso me ajuda, né? Meu pincel desliza melhor, a junção das cores fica melhor, fica mais bonito, né? Fica mais fácil fazer. Aqui também, olha, quando eu terminar ela aqui em cima, eu faço os ajustes nas pétalas de trás. Aqui ela tem que ser bem retinha. E eu termino aqui, ela termina arredondadinha aqui, bem ali naquela manchinha verde, ó. Vamos montar aqui, depois a gente monta aquela. Então aqui, eu preciso aqui escurecer essa parte aqui, ó. Com o rosa escuro. Até aqui, mais ou menos. Por quê? Daqui para cima tem que ser a cor clara. Então aqui eu vou escurecer com o rosa escuro e vou espalhar esse rosa escuro que eu coloquei aqui. E agora eu vou ir fazendo esses movimentos com o pincel. Porque a hora que eu for pôr o branco aqui, eu também vou descer como se a pincelada fosse encontrar com essa pincelada rosa que tá subindo. Olha, então eu faço essa curvatura. Agora eu vou preencher aqui, depois eu volto nessa. Então eu venho aqui também, ó, rosa inglesa. Tá vento aqui, começou um vento aqui. Não sei aí onde vocês moram, mas aqui quando venta, o vento fica... E até subir aqui. Parece filme de terror. Ó, coloquei aqui. Dei uma limpadinha aqui no pincel. E agora sim vamos trabalhar também. Aqui desse lado, eu trabalhei nesse sentido, né? Nesse lado, eu vou trabalhar do outro lado, no outro sentido. Então, eu aplico aqui o rosa, ó. E a curvatura vai ser do outro lado, ó, pro outro lado.
pincel pequeno, calma, né? Que você consegue. E quando eu chegar aqui próximo a essa onda, né? Que fez uma ondulação aqui, eu vou escurecer aqui um pouquinho mais, né? Dos dois ladinhos, ó. Sempre puxando para cima. Porque dali para cima é o clarinho, o branquinho, né? Então, ó, vou acentuar mais o rosa aqui. E agora eu vou vir com o branco. Então, eu peguei o branco aqui na pontinha do pincel. Vou aplicar aqui em cima. E vou descer ao encontro da pincelada rosa que subiu. Olha. Sem apertar o pincel, faz até o finzinho, ó. Se você quiser, pode estar pegando um pincelzinho zero, ó, só para deixar algumas mais marcadinhas, algumas pinceladinhas mais marcadinhas. Para dar a intenção que ela tá mesmo virada e descendo aqui, ó. E aqui em cima, deixa eu pegar esse aqui, ó. Eu venho com o branquinho aqui, ó. Ó, branco na pontinha do pincel. E eu vou deixar clara essa parte, ó, tô dando batidinhas, ó. Eu só tô aplicando a tinta branca, sem tampar o malve que eu coloquei ali embaixo. Lembra que eu coloquei o malve ali, um filetinho de malve? Dou uma mexidinha aqui e venho para esse lado aqui. Aqui também a mesma coisa, ele segue aqui com o branco. Mas aqui, olha, eu não posso clarear, ele tem que manter esse escurinho. Vou até pôr mais um pouquinho, vamos com calma que a gente consegue aqui, tá? Olha, desse ladinho e desse ladinho. O que não pode ficar é essa separação, ó. Tá rosa. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eu venho aqui em cima dessa separaçãozinha, ó, e faço alguns movimentos com o pincel. E aqui aquela separaçãozinha some. Vou montar ela aqui. Vou lavar o pincel. Vou pôr um pouco mais de rosa aqui, escurecer um pouquinho mais. Fazer os movimentos, né? Contrário daquele, agora é pra cá. Olha, eu coloco lá embaixo e puxo curvando. Aqui um pouquinho mais. Sempre fazendo essa curvinha. Agora sim, vamos pôr branco lá em cima, né? Então, eu venho aqui, ó. Branco na pontinha do pincel. Aplica ali a tinta. E não deixa o risco, tá? Ó, ficou o risco branco. O que que eu faço agora? Eu venho, ó, e vou fazendo as pinceladas. Olha, eu vou fazendo as curvaturas, olha.
Aplico lá e faço a curvatura, dando a caída, né? Fazendo a caída dessa pétala aqui. Tira sempre o excesso ou no pires ou no paninho do pincel para não ir com muita tinta branca. E aqui termina ali bem na manchinha verde, né? Então eu venho aqui, ó, com o branco e termino essa pétala ali. Aqui nessa pontinha tá faltando um pouco, então eu pego, olha, deixa eu mostrar aqui pra você. Eu tiro, olha, tiro o excesso. Aqui não apareceu. Eu tiro o excesso no pratinho. E depois sim eu venho no trabalho e aplico, ó. Olha lá. Tiro o excesso. E aplico. Ó, um pouquinho mais aqui. Vou pegar aqui o pincelzinho filete e vou retocar aqui embaixo o malve que eu tinha colocado ali, ó. E aqui tem que ser escurinho. E vou pegar o pincel filete e vou acentuar esse branquinho aqui em cima dessa ondulação. Sem clarear aqui essa partinha, tá? Ó, aqui já tá ficando, né? Aqui, olha, eu posso descer alguma pinceladinha a mais. Então, veja que eu desci com o branco, mas a parte mais concentrada do claro, né, é aqui nessa parte de cima. Como ela dobrou aqui e virou para baixo, aqui não tá batendo luminosidade. Então, ali eu não posso pôr a luz, o branco, né? O branquinho, a cor clara que eu estiver usando aqui. Olha. Agora sim, vamos pegar esse pincelzinho aqui e vamos fazer os ajustes aqui na pétala de cima. Olha, faltou um pouquinho de tinta aqui. Esse cantinho aqui eu preciso acertar, tem que deixar todas as quinas, né, os cantinhos bem marcadinhos. E a parte de cima também, olha, o branquinho também, mais acentuado, né? Marquei aquele ali e marquei esse daqui, ó. E esse outro aqui, não usei branco aqui, usei o próprio rosa inglês aqui nessa partezinha para deixar ele mais claro, né? Então, olha. Olha que bonito aqui que ficou. Nossa pétala tá pronta, né? Nossa rosa tá pronta. Olha aqui, não. Então, nossa rosa tá finalizada, ó. Falta só o caule e a sépala, que a gente vai fazer agora, né? Então, vamos usar ele, então. Bem, então eu vou começar com o caule, só que eu observei aqui aconteceu um acidente de percurso. O meu carbono tava fraco. E aqui eu fiz, olha só, fiz pétala no lugar da sépala, aqui era sépala, né? Então, foi um erro meu isso, então eu vou corrigir, vou fazer a sépala aqui, e quando você riscar sua rosa, você fica atenta aqui ao risco, né? Risca aqui um pouquinho mais forte nesse espaço para você não fazer o que eu fiz aqui, tá bem?
Então, aproveitando, se acontecer isso com você, dá para consertar. Isso que eu vou fazer agora, tá? Então, eu vou vir aqui. Vou fazer essa partezinha aqui de baixo primeiro, que a sépala tá por cima. Então, eu venho aqui, ó, com um pouquinho do verde musgo. Vou preencher essa partezinha aqui. Então, o carbono tava fraco, minha vista tá, que tá uma belezura. Acontece essas coisas. Normal, gente, não se preocupe, tá? Então, aqui, ó, verde musgo. Vou pôr aqui. E aqui depois vai chegar a hora que a gente vai ter que fazer os ajustes aqui com o violeta, né? O que ficou de cantinho branco, tudo a gente vai escurecer com o violeta. Aqui, então, eu vou escurecer com o verde pinheiro. Então, eu preenchi com musgo. E aqui, eu vou pôr o pinheiro aqui pertinho aqui, né? Das duas sépalas. Ó. Vou dar uma espalhadinha. Aqui embaixo, eu vou entrar com um pouquinho do siena natural. Então, eu pego aqui o siena natural. E dou uma subidinha aqui. Vou pôr um pouquinho mais do pinheiro aqui. E se não escurecer, aí a gente entra com o verde pântano. Aqui, ó, já peguei aqui o verde pântano. Então, eu venho aqui, ó, com um pouquinho do pântano, só embaixo das duas sépalas. E escureço um pouquinho, tá? Aqui, ó, eu posso estar pondo aqui um pouquinho do pântano. E aí eu pego um pouquinho do branco, dou uma batidinha no pratinho. Tem muito, vou lavar meu pincel, porque é só um pouquinho. E dou uma ligeira esbranquiçada ali. Tá? Agora vamos à sépala. Vamos àquela ali. Então, eu já venho direto com o verde pinheiro, que essa sépala aqui, ela termina aqui. Então, eu venho, olha, com o verde pinheiro. E ela termina aqui em cima da folha. Então, eu vou passar um pouquinho do verde pinheiro, vou fazer a outra sépala, depois eu volto nela. Ela aparece aqui um pedaço, né? Olha. Pronto. Vou passar para outra, depois eu volto nela. Essa outra aqui, então eu vou começar aqui com o verde musgo. Um verde muito bonito esse, né? Adoro verde musgo. Eu vou preencher ela com verde musgo e daí eu vou escurecer onde tem que escurecer e você vai acompanhar aqui comigo, tá? Aqui é um pedaço desse caulezinho que sobe aqui. Então, aqui ela faz a curvinha e vai pra lá. Preenche todos os cantinhos, não deixa nada branco, tá? Vou pegar esse outro pincelzinho aqui
para eu fazer aqui o acabamento, porque ela termina aqui em cima dessa outra que a gente vai mexer depois. E aqui bem rente à pétala, né? Olha. Com muito cuidadinho. Agora sim a gente vai começar a escurecer essa pétala, então essa sépala. Então primeiro com o verde pinheiro aqui, e também eu vou dar a intenção que eu vou descer, porque ela faz uma curvatura aqui e desce. Aqui, ó, vamos devagarinho que você consegue acompanhar. Aqui também nessa partezinha. Um pouquinho do pântano. Olha, eu apliquei ali e agora eu dou a intenção que eu vou descer. Olha. Aqui também, um pouquinho do pântano, foi muito, vou tirar um pouco. E agora eu vou começar a iluminar. Então, ó, aqui ela vem aqui e termina em cima daquela uma ali. E ela vem aqui, ó. Como passou um pouquinho para baixo, eu venho aqui e corrijo. De novo, ó. Um pouquinho do branco. E agora, deixa eu voltar naquele pincelzinho 2. Peguei um pouquinho do branco, ó, e vou iluminar nessa partezinha com pinceladas curvas, olha. Vou voltar no pincelzinho fininho. Posso deixar umas pinceladinhas mais marcadinhas para ficar mais evidente, né, essa curvinha. Vou descer aqui bem discretamente. E vou iluminar um pouco a pontinha dela. Esse meio também vai ficar mais escurinho. Só que eu vou mexer um pouquinho mais nele, ó, só pra... Então, ó, a pincelada. Essa sépala, ela vem dali, aqui tá a luminosidade maior dela, e depois ainda ela faz, ó, uma curvinha aqui, aqui ela afunda de novo, tem profundidade, e aqui ela é mais aparente, pega mais luz de novo, olha. Que bonitinha que ela ficou, né? Agora sim, vamos voltar naquela. Vou pegar esse pincelzinho macio aqui, já deu uma secada, né? Ó, vim aqui com o verde musgo por cima, primeiro eu havia preenchido com o verde pinheiro, venho aqui com o verde musgo, ó, preencho com o verde musgo, e agora vou iluminar a pontinha dela, que ela tá em cima da folha aqui. E vou iluminar um pouquinho esse ladinho aqui, só para ela se diferenciar aqui dessa partezinha aqui, ó.
Essa aqui não tem muito. E vou pegar o pântano e vou escurecer ela um pouquinho aqui em cima, porque ela tá por baixo dessa, né? E aqui embaixo eu posso escurecer um pouquinho mais. Olha, prontinho. Agora vamos ao cabinho, né? Tenho aqui, ó, verde musgo, verde pinheiro, ó, siena natural, vou por aqui. Olha, um pouquinho mais aqui do siena natural. E aqui, veja que tem umas falhas do sombreado de violeta, então já venho aqui e já preencho com violeta o que tem de falha aí, ó. Né? Aqueles ajustes que eu falei, olha, aqui no cantinho da rosa tá faltando. E aqui nessa sépala, eu vou pegar um pouquinho do verde pântano, ó, e vou dar uma ligeira escurecida aqui. Olha, então um pouquinho ali do pântano que eu coloquei, porque é a sombra da pétala na sépala, né? Então agora vamos, deixa eu puxar aqui um pouquinho para cá para você ver o resto. Olha, aqui eu já tô vendo que tá faltando um pouquinho do violeta, então eu venho aqui, ó, coloco o violeta. E você olha por tudo aí, se tiver algum espacinho branco sem tinta, você põe o violeta de fundo, se for, né, parte do sombreado. Agora aqui, eu vou fazer primeiro esse aqui, que ele tá por baixo, depois aquele outro. Então, eu vou trabalhando aqui, ó, com verde musgo, ó. Vou preencher ele com verde musgo. Aqui ele tá por baixo, né? E aí, em alguns pontos, eu vou trabalhando com as cores aqui, com o siena natural, com o branco, com o verde pinheiro, e vou mesclando ele, né? Dependendo do que tem próximo dele, folha, né? Por exemplo, essa folha aqui, ó. Tem uma folha bem aqui, ela tá com luz aqui, né? Mas a parte dela tá por baixo do galinho aqui. Lembra que eu nem fiz as pinceladas dela porque ela tava por baixo do galinho? Então eu vou preencher, ó, até aqui. Aqui ele é meio arredondadinho. E ele desce um pouquinho. Ó, agora sim, ó, eu posso vir com um pouquinho de siena natural. Ó, siena natural. Um pouquinho do pântano, né? Eu pego o pântano um pouquinho na pontinha do pincel, ó. Vou dar uma escurecida aqui. E uma escurecida aqui desse lado. Você vai ajustando. Aqui também posso escurecer, ó, porque ele tá por baixo ali da folha. Dei uma escurecida. Vou pôr mais siena natural. Uma esquinha do branco, né, para dar uma... Ó, aqui nesse contorninho, eu coloco branco, puxo para cima. E você vai mesclando o seu galinho, siena natural. E aqui
eu vou colocar um pouquinho do pinheiro, um pouquinho do siena natural. Ou mesmo o musgo, né, que ele termina fininho aqui. E aqui eu vou pegar o pincelzinho zero, porque aqui ele é um pouquinho mais escuro. Um pouquinho mais do pântano. E um clarinho aqui na ponta. Desço aqui um pouquinho mais, ó, com o branco. Prontinho, agora a gente vai fazer a mesma coisa lá no outro. Então eu venho com verde musgo, preencho ele com verde musgo, vou preenchendo aqui e falando, tá? E aí, depois que você terminar a sua rosa, você pode fazer arabescos, florezinhas, você pode incrementar, né, ela, pondo mais coisas. Você pode usar estêncil, né, para dar um acabamento, estêncil de folhas, fazer umas folhas mais apagadinhas. E aí você vai acrescentando essas coisas ou deixa ela assim mesmo, né? Você viu que a minha ficou assim. Eu deixei ela assim, achei que ela ficou bonita, né? O sombreado tá bem trabalhado com algumas cores. Então eu preferi deixar a minha assim. Olha, aqui eu termino aqui com o verde musgo tô usando. Nossa, tem hora que é tinta demais pra cabeça, né? Vou pegar aqui um pouquinho do pinheiro e um pouquinho do pântano, ó, para escurecer perto da folha. Agora branco, ó, um pouquinho do branco, deixa eu pegar aqui mais um pouquinho. Como ele tá por cima, eu vou dar uma ligeira clareadinha nele, para ele destacar desse que tá por baixo. Foi muito branco, então eu pego um pouquinho do verde, dou uma amenizada aqui, né, nesse branco. Ó, siena natural. E aqui eu venho com o branco, dou uma clareadinha aqui. E aqui embaixo, eu venho aqui, ó, pinheiro, siena natural. Um pouquinho do musgo. E aqui, um pouquinho do pântano, né, para dar aqui, ó, uma profundidade aqui. E uma esquinha do branco na pontinha. Não precisa muito não, porque aqui ao redor já tá branco, né? Se eu esbranquiçar muito não vai aparecer. Olha, vamos ver aqui. Olha, e aqui tá então nossa rosa, né? Terminamos a rosa. Olha que linda que ficou.
Como eu falei, se quiser trabalhar algumas outras coisas, né? Fica à vontade, tá bem? Espero que tenha gostado. Se gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo com as amigas. E se ficou alguma dúvida ou quer apenas comentar sobre alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo para você, combinado? Aproveite esse tempinho agora para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. E eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.